Bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada, plantoneiros. Tudo bem por aí? Agora a gente vai falar sobre um tema que é bastante importante e objetivo para a gente que lida com a rotina de pronto atendimento e pronto-socorro, que é o paciente com instabilidade hemodinâmica, certo? Então, vamos lá. Bom, o que eu queria deixar claro com vocês nessa discussão de hoje? Eu queria deixar claro que a instabilidade hemodinâmica do paciente, ela é um capítulo à parte, ok? O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que quando você diagnostica, quando você vê que o paciente está com instabilidade hemodinâmica, o que você tem que fazer a partir de então é tratar a instabilidade. Ela é um capítulo à parte, que é a medida mais importante que a gente tem que fazer. E aí, nesse momento, não é mais tão relevante a gente se preocupar com o que levou o paciente a ficar instável. A gente tem que olhar os parâmetros clínicos, tem que fazer o exame físico do paciente e então analisar com esses parâmetros que nós vamos discutir aqui qual medida a gente vai tomar para restabelecer a estabilidade do paciente. Aí, após estabelecido a estabilidade hemodinâmica do paciente, aí a gente vai pensar no fator causal, ok? Vamos lá então. Nesse primeiro momento, eu queria dividir aqui a abordagem da discussão. Como que nós vamos abordar a instabilidade hemodinâmica? A gente vai falar primeiro sobre os critérios de instabilidade, depois nós vamos falar das medidas iniciais, que são as medidas iniciais para qualquer paciente grave, né? O MOV mais destro. A gente vai também falar do exame físico e dos sinais vitais, o que a gente tem que olhar, quais são os 6 parâmetros, mais o nível de consciência e mais o destro, ok? A partir desses 6 parâmetros, mais o nível de consciência, mais o destro, como que nós vamos raciocinar para então tomar a medida terapêutica, tomar a medida que vai tratar o paciente, ok? Então vamos lá. Falando dos critérios de instabilidade. Como que eu sei que um paciente está com instabilidade hemodinâmica? Eu olho nele critérios de má perfusão. Esse paciente pode estar hipotenso ou hipertenso, mas ele tem que estar má perfundido. Se ele estiver com má perfusão, significa que ele está instável. Como que eu vejo a má perfusão? Ele pode estar com tempo de enchimento capilar prolongado, palidez, sudorese, etc. Empastamento, mão fria, frialdade, tudo isso é critério de má perfusão. Ou então esse paciente pode estar com dor precordial, ok? Por quê? A dor precordial pode significar uma síndrome coronariana aguda. Esse paciente pode estar infartando. Se ele estiver infartando, ele pode degenerar o ritmo para uma fibrilação ventricular, um ataque ventricular e fazer uma parada cardíaca. Então ele está instável, ok? Ou então, a gente vai olhar a repercussão pulmonar. Esse paciente pode estar com dessaturação, pode estar com taquipneia, dispneia, aumento do esforço respiratório, pode estar estertorando, pode estar com edema agudo. A repercussão pulmonar também é um critério de instabilidade. Ou então, esse paciente pode estar com uma alteração do nível de consciência. E esse é um grande chamado que nós temos que ficar atento, porque às vezes é só alteração do nível de consciência que o paciente tem. E que está causando, e que isso já é o fator de instabilidade dele e que a partir disso a gente já tem que tomar as medidas, ok? Frisando, esses critérios são todos clínicos, não tem exame para a gente falar que o paciente está instável, não. A gente bate o olho no paciente, colhe a história, olha ali como que ele está, vê alguns parâmetros e fala, está instável e a partir daí vamos tratar, certo? A partir do momento que nós diagnosticamos a instabilidade, nós já vamos fazer as medidas iniciais. É lógico que isso é tudo muito dinâmico. A enfermeira já ligou para você, a enfermagem já ligou para você e falou, doutor, sobe aqui na sala de emergência que tem um paciente muito ruim. Se o paciente está muito ruim, quando você chega lá, provavelmente ele já vai estar monitorizado, já vão estar ofertando oxigênio para ele, já pegaram acesso, se não fizeram, você já peça para fazer um destro, ok? Porque essas são as medidas iniciais para qualquer paciente grave. E o paciente com instabilidade é um paciente grave, ok? Feitas as medidas iniciais, nós vamos já ali durante a consulta
durante os primeiros minutos que nós chegamos para abordar, para ver o paciente, nós vamos escolher 6 parâmetros, 3 cardiovasculares e 3 pulmonares. Quais são os cardiovasculares? Pressão arterial, frequência cardíaca e ritmo e turgência jugular. Ok? Quais são os pulmonares? Frequência respiratória, saturação e ausculta. Colhendo esses 6 parâmetros, PA, frequência e ritmo, turgência jugular, frequência respiratória, saturação e ausculta, mais o destro e o nível de consciência, nós já vamos ver a instabilidade e já vamos ter condições de raciocinar que tipo de instabilidade, o que está sendo afetado, principalmente, que está causando essa instabilidade nesse paciente, para então a gente poder agir no local onde vai estar a instabilidade, ok? Como assim? Observe. Raciocínio clínico. A gente colheu esses parâmetros, certo? Então, olha aqui, ó, a gente tem que entender que a hemodinâmica do paciente é um sistema fechado, certo? A gente sabe disso desde a anatomia, desde o segundo ano da faculdade, né? Só que a gente tem que ver essas alterações que a gente colheu desses 6 parâmetros, a gente tem que pensar ela como causa ou consequência, certo? Ou seja, aquilo que a gente está observando é o que está causando a instabilidade ou é um outro fator que está causando e o que a gente está vendo é consequência da verdadeira causa, ok? Quando a gente for discutir os casos, a gente vai esmiuçar isso em 12 casos e vamos treinar esse raciocínio de causa e consequência, certo? Então, a partir da coleta dos 6 parâmetros, 3 cardiológicos, 3 pulmonares, mais o destro, mais o nível de consciência, a gente vai raciocinar em cima de onde nós vamos agir. E onde nós agimos na instabilidade? Nós só agimos, olha que fácil, em 4 instâncias do organismo. Ou nós agimos no vaso, ou nós agimos no coração, ou nós agimos na volemia, aumentando ou diminuindo a volemia, ou nós agimos no pulmão. Então, vai ficar mais fácil da gente manusear o paciente instável, o paciente grave, com instabilidade, a partir do momento que a gente observar os critérios e a partir da observação e do raciocínio, a gente chegar à conclusão de que a gente tem que agir ou no vaso, ou no coração, ou na volemia, ou no pulmão. No vaso, a gente vai aumentar ou diminuir a pressão. No coração, a gente vai aumentar ou diminuir a frequência, vai reverter o ritmo, vai aumentar o inotropismo. No pulmão, a gente vai aumentar a EFI de O2, vai enxugar um edema agudo, diminuir a congestão, né? Ou fazer uma drenagem, uma punção de tórax, no caso de um pneumotórax hipertensivo, etc. e tal. E a gente vai também olhar a glicemia, certo? Mas a glicemia ela é bem direta, porque só da gente ver ali o destro diminuído, low, ou um destro high, né? A gente vai pensar outras hipóteses para instabilidade, certo? A partir daí, nós vamos, desse raciocínio, a gente vai analisar esses 12 casos clínicos. Olha aqui, os 6, coloquei 6 aqui na primeira página e mais 6 na segunda página, certo? Esmiuçando esses casos clínicos, a gente vai treinar o nosso modelo, o nosso modo de atender o paciente grave e eu tenho certeza que vai ficar tudo mais claro e objetivo para vocês conseguirem atender com mais dinâmica, critério e método o paciente grave, ok? Essa primeira discussão é só para a gente falar sobre essa necessidade de ter esse método, ok? Agora vamos dar início à discussão dos casos. Muito obrigado e vamos para os casos que vai ser mais interessante. Moçada, não deixe de assistir os 12 vídeos com 12 discussões de casos de instabilidade hemodinâmica usando a padronização desse método para atender o paciente, ok? Curta os nossos vídeos aqui no canal
E muito obrigado, valeu!